E aí galera, seja bem-vindo no canal, meu nome é Roberto Zander, esse aqui é o canal Dando a Letra. E se você está nesse vídeo aqui e caiu do nada nele, saiba que esse vídeo é a continuação de outros dois vídeos. Nesse vídeo falaremos sobre como negar uma proposição. E aí, se você não faz ideia do que é proposição, não faz ideia do que é lógica, fica tranquilo. Aqui mesmo tem um vídeo, que é o vídeo que eu falo sobre a introdução da lógica. E esse vídeo vai trazer você até aqui. E aqui tem um vídeo que eu falo, se você já sabe o que é lógica, sobre a propriedade comutativa de alguns conectivos, de algumas proposições ligadas por alguns conectivos. E esse nosso vídeo é sobre a negação. Como negar uma proposição? Bom, vamos começar falando daqueles conceitos bem básicos, né? Se eu te disser uma proposição bem simples, como ah, se eu te disser, por exemplo, que a Copa, vou parar de falar mal da Copa, será? Tá bom, eu vou falar mal. Eu vou dizer que a Copa é uma tá bom, não vou falar mal da Copa. Se eu te disser, por exemplo, assim, ó, Rafinha Bastos é narigudo. Como é que eu vou negar isso? Eu tô usando o nome de uns youtubers aí porque eu acho que é mais legal, porque chega de detonar as pessoas em outros lugares, né? Rafinha Bastos é narigudo. Como é que você nega isso? Coloquei essa porque é bem simples. Você nega dizendo Rafinha Bastos não é narigudo. Tá. Mas vamos fazer uma mais complicada que as pessoas tendem a ir pro erro. Se eu te disser assim, ó. Se eu te disser Ronaldinho é feio. Como é que você nega a proposição de Ronaldinho é feio? Algumas pessoas pensam Ronaldinho é bonito. E isso é errado. Você não pode negar Ronaldinho é feio com Ronaldinho é bonito. Você tem que negar Ronaldinho é feio com Ronaldinho não é feio. Porque você tem que negar todas as possibilidades. Quando você diz que Ronaldinho não é feio, você consegue negar o fato dele ser feio. Se você disser, pense que o Ronaldinho ele pode ser feio, ele pode ser horrível, ele pode ser lindo, ele pode ser maravilhoso, ele pode ser bonito. Você tem que negar que Ronaldinho é feio. E para negar isso, da mesma forma que você negou dizendo que Rafinha Bastos não é narigudo, você tem que negar dizendo que Ronaldinho não é feio. É só colocar um não ali. E se eu for negar a frase de Rafinha Bastos não é narigudo? Você vai dizer que eu sou louco. Não. Se eu for negar essa frase, da mesma forma que eu neguei Rafinha é narigudo, colocando o não, eu vou negar tirando o não. Se eu tirar o não, Rafinha Bastos, eu tenho Rafinha Bastos não é narigudo. Eu quero negar, eu tiro o não, fica Rafinha Bastos é narigudo. Se eu tiver Ronaldinho não é feio e quiser negar isso, você só tira o não, fica Ronaldinho é feio. Então, muito simples, você vê que para negar uma proposição é só colocar o não ou tirar o não. Claro que se a gente tem um símbolo para proposição, você já viu na aula 1, se a gente tem um símbolo para os conectivos, nós também temos um símbolo para o não. Na verdade, nós temos dois símbolos para o não. Vai como quiser fazer. Você pode fazer esse tio, né, essa cobrinha que parece o tio, ou você pode fazer essa cantoneira, né, parece uma cantoneira, uma torneirinha, um L meio manco ali, uma coisa assim, deitado, né? Isso é a outra negação, que nós temos sinais para negação. Então, se eu for dizer Ronaldinho não é feio, se eu for dizer Ronaldinho é feio, eu vou simbolizar a proposição Ronaldinho é feio. Nós já vimos que simbolizamos com uma letra, vamos chamar de P. Quer chamar de R? Chama de R. E se eu quiser fazer a negação disso? Quiser simbolizar Ronaldinho não é feio, eu vou pôr na frente do símbolo do Ronaldinho uma cantoneira ou um símbolo, uma cobrinha, um tio. Está simbolizado. Ronaldinho não é feio. Agora,
Lembra que a gente falou naquela nossa primeira conversa, que a gente tem proposições compostas, né? Nós temos proposições compostas. É quando eu tenho duas proposições e no meio um conectivo. Por exemplo, eu poderia ter assim, ó. Ronaldinho é feio e Rafinha Bastos é narigudo. E se eu quiser negar os dois? Se eu quiser negar os dois, ou vamos simbolizar primeiro Ronaldinho R e o chapeuzinho. Rafinha Bastos, vamos botar um B. Está simbolizado. Se eu escrever Ronaldinho não é feio e Rafinha Bastos não é narigudo, eu vou simbolizar botando a cobrinha na frente das duas letras. Pronto, está simbolizado. Agora, se eu tiver a sentença Ronaldinho é feio e Rafinha Bastos é narigudo, você vai ter que lembrar do que a gente conversou sobre as tabelas verdade. Eu te falei que, preste atenção, que a tabela do OU é o oposto da tabela do E. Ela é o oposto da tabela no E. Quando eu digo o oposto em lógica, é porque ela está negando a tabela do E. Então, se eu for negar essa proposição inteira, Ronaldinho é feio e Rafinha Bastos é narigudo, eu vou ter que dizer Ronaldinho não é feio ou Rafinha Bastos não é narigudo. Porque eu tenho que negar a primeira proposição, eu tenho que negar o conectivo e eu tenho que negar a segunda proposição. Como é que eu nego um conectivo? Bom, eu tenho que saber a tabela verdade desse conectivo. Pra gente isso fica muito fácil. Nós lembramos, eu te falei que o e, a conjunção, só é verdade se as duas forem verdade. O ou, ele só é falso se ambos forem falsos. Então, façam que um seja o contrário, o oposto do outro. Faz com que um seja a negação do outro. O quê? Você quer negar a segunda proposição? Vamos negar. Vamos negar inteira a segunda proposição. Ronaldinho é feio e tenho que negar o ou. Para negar o ou, ele vai virar e. Rafinha Bastos é narigudo. São os opostos. Agora, e se eu estiver falando, por exemplo, de uma proposição C somente C? Aí a coisa começa a ficar divertida. Ou se eu te disser do centão. Vamos começar pelo centão, que é o mais divertido. Se eu te disser assim, se Ronaldinho é feio, então Rafinha Bastos é narigudo. Como é que eu nego isso? Agora, eu não vou fazer como se fosse a matemática, um chuveirinho, negar o primeiro, negar o do meio, negar o segundo. Não. Agora eu vou olhar para o conectivo. O conectivo é o centão. Qual que é a negação do centão? Zander, eu não sei qual que é a negação do centão. A negação é a única possibilidade em que o centão é falso. E o centão só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, se eu for negar essa proposição composta que diz que se Ronaldinho é feio, então Rafinha Bastos é narigudo, vai ficar primeira é verdadeira, né? Então, Ronaldinho é feio. E a segunda é falsa. E Rafinha Bastos não é narigudo. Essa é a negação da primeira proposição com C então. É o único caso da tabela verdade que o C então é falso. E isso é importante que você saiba. Para negar o C então, vou pegar a única possibilidade em que ele é falso. E para negar uma proposição composta por uma conjunção, pelo E, eu vou fazer um chuveirinho, vou negar a primeira, vou negar o conectivo e eu vou negar a segunda. E se eu quiser negar uma proposição composta cujo conectivo é a disjunção, o ou? Eu vou negar a primeira, eu vou negar o conectivo, eu vou negar a segunda. Chuveirinho. E se eu for negar um C, então, vou pegar o único caso em que ele é falso. Agora, quer ver aonde o bicho pega mesmo? É se eu for negar o C somente C. Se eu te disser assim, Ronaldinho é feio, C somente C, Rafinha Bastos é narigudo. Então eu tenho que pegar o único caso em que o C somente C é falso. Opa! Ih, tem dois casos. É isso aí. Então você vai dizer, o primeiro caso qual é? Primeira verdadeira e segunda falso. O segundo caso qual é? Primeiro falso e segundo é verdadeiro. Não é? Vamos lá. Primeiro verdadeiro e segundo falso. É, Ronaldinho é feio e Rafinha Bastos não é narigudo. Ou Ronaldinho não é feio e Rafinha Bastos
é narigudo. Essa coisa enorme é como eu nego um C somente C. Talvez você esteja lembrando que eu te falei que o C somente C também tem um oposto, né? Que é aquele ou restritivo, é aquele ou que exclui. Pois é, essa é a segunda forma de eu fazer uma negação. É eu transformar o C somente C num ou exclusivo. É a segunda forma de eu negar. Então, eu poderia te dizer o seguinte: como é que eu vou negar um C somente C? Bom, um C somente C, se eu quiser negar da segunda forma, com o ou exclusivo. Lembra? Como é que eu nego? Qual é que é a única possibilidade dele ser falso? É se as duas forem verdade. Ou, né, se as duas forem falsas. Então, percebe que eu vou manter as duas iguais. Como é que eu nego Ronaldinho é feio se somente se Rafinha Bastos é narigudo? Eu vou dizer ou Ronaldinho é feio ou Rafinha Bastos é narigudo. Tem duas negações o C somente C? Tem. Tem duas negações o C somente C. Duas formas de negar. E essas duas formas de negar significam a mesma coisa. Como assim, Zander? Ou Ronaldinho é feio ou Rafinha Bastos é bonito, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que eu te diga Ronaldinho é feio e Rafinha Bastos não é narigudo, ou Rafinha Bastos ou Ronaldinho não é feio e Rafinha Bastos é narigudo. Tem o mesmo valor lógico os dois. Quer dizer que as duas são equivalentes. E é porque são iguais. Ser equivalente é ser igual. Isso é uma outra matéria que mais para frente você vai estudar. E se você quiser que a gente trabalhe, aborde isso numa conversa rápida, a gente também pode abordar. Lembrando que é importante você dar joinha nos vídeos, você compartilhar os vídeos, você, se tiver dúvida, comentar, você curtir a página do Face, você se inscrever no canal, porque isso só faz a gente produzir mais. Então, veja, a proposição pode ter duas negações? Claro que pode ter. E pode ter mais de um equivalente? Claro que pode ter. Pode ter mais de um equivalente, pode ter mais de uma negação com a proposição. Isso é importante que você lembre para um raciocínio em matérias futuras dentro dessa nosso trabalho, desse conceito de lógica, dessas questões que podem ser cobradas no seu concurso. Então, resumindo, nós falamos hoje sobre a negação, sobre como negar uma proposição e como negar duas proposições. Lembrando que nós temos um conectivo no meio quando temos duas proposições. Lembrando que na resposta final você pode ter uma e pode ter a outra. Se forem equivalentes, você vai ter que lembrar. E mais, e se eu tiver trocado a ordem, você vai ter que lembrar se esse conectivo é comutativo ou não. É muito fácil. Nesse vídeo aqui, você pode ver tudo que a gente já conversou sobre essa propriedade de ser comutativo. E nesse aqui você tem a aula número 1, pode rever também se você quiser. Galera, é isso. Te agradeço a atenção. Te inscreve no Zandercaus também, youtube.com/Zandercaus. Lá eu vou fazer uma série de vídeos bem importante para nós que somos eleitores, que decidimos o destino do nosso país. Curte, não esquece de dar curtidinha no vídeo, que ajuda bastante o trabalho, incentiva o trabalho. Adiciona favoritos se você achar importante para rever no futuro enquanto faz questões, enquanto você trabalha. E bora lá, cara. O sucesso é só uma questão de persistência. A tua aprovação vai chegar. E vai chegar e chega para todos que não desistem. Eu espero que você não desista, porque você vai ser aprovado. Um grande abraço. Até a próxima.